Nossa aula de hoje vai ser sobre assistência de enfermagem nos procedimentos realizados dentro da unidade de terapia intensiva. A gente vai trabalhar hoje com relação à intubação endotraqueal. A gente sabe que a intubação endotraqueal é realização pelo profissional médico, né? Ele vai estar realizando a questão da intubação. Qual vai ser o nosso papel em relacionado à questão de intubação? É principalmente auxiliar e fazer a manutenção desse processo, tá? O que é uma intubação, né? É um procedimento de suporte de vida totalmente avançado, aqueles pacientes que eles precisam receber, né? O que a gente já falou sobre a ventilação mecânica. Então, para isso, ele precisa ser intubado antes para ele poder mesmo receber a ventilação mecânica, onde o médico utiliza um equipamento chamado laringoscópio, né? Vocês estão vendo aqui do lado direito, onde se mostra aqui o laringoscópio, né? Essa ferramenta metálica. Então, isso aí é o laringoscópio, onde ele vai influenciar, né, para que chegue esse ar totalmente na traqueia do paciente, né? Com isso, né, ele vai ter a visualização da laringe e depois introduzir o tubo na traqueia, né, para que esse paciente ele possa respirar, né? Então, qual é a finalidade da intubação, gente? É para que esse paciente ele possa respirar, ou seja, ele está tendo alguma complicação que ele não está conseguindo respirar. E um dos cuidados que a gente tem que ter em relação a isso, né, é observar constantemente o padrão ventilatório do paciente, porque se ele já estava com algum problema e foi feita a introdução pela equipe médica, né, então você vai ter que verificar se isso está dando certo, né, se esse tipo de procedimento é eficaz para esse paciente. Então tudo isso é o nosso dever, né? Estar atento sempre ao nível da comissura, né, labial, o valor em centímetros que o tubo está inserido na traqueia e o valor que deverá ser anotado em... Gente, essa questão de nível, né, é principalmente qual é a coloração das mucosas, né? Se você vai verificar, né, mucosas que é boca, olhos, né, você vai verificar se essa mucosa desse paciente, né, tá branco ou tá vermelhinho. Porque quando está vermelhinho, né, a gente fala que esse paciente está com uma boa oxigenação, ou seja, o procedimento do endotraqueal ele está totalmente eficaz. Mas se ele tiver com um procedimento, né, de intubação endotraqueal e você verificar que as vias mesmo, oral, né, ocular, a questão mesmo de vias, essas principais vias estiverem totalmente brancas, ou seja, o procedimento endotraqueal não está dando certo, né? Então tudo isso você vai registrar no prontuário do paciente, né? Verificar o grau de sedação através da escala de Hansen, tá? Essa escala, gente, de Hansen, né, vai ser uma escala que vocês vão verificar através do hospital, tá? A gente não vai falar sobre ela, mas ela é muito importante porque é uma escala para ver se o paciente ele está sedado, né? Para que ele seja realizado o processo de intubação, o paciente ele tem que estar sedado, para que ele não sinta, né, esse trauma que vai acontecer totalmente essa porção da traqueia desse paciente. E nós temos também a escala BPS, né, que é para avaliação da dor em paciente sedado ou ventilação mecânica, né? O que acontece, gente? Essas questões vocês vão perguntar, principalmente nessa escala, onde vocês vão perguntar para esse paciente se ele está com dor mesmo estando sedado. A gente sabe que sedação é um medicamento onde ele tem uma duração mesmo de questão de funcionabilidade, biodisponibilidade, né? A questão mesmo bioética. Então ele vai ter uma duração. Então você vai ter que verificar se aquela duração mesmo, como está escrito na prescrição médica, né, se está totalmente eficaz. E isso é um dos nossos trabalhos como enfermeiro. Realizar higiene oral a cada 6 horas ou quando necessário. Gente, a higiene oral é totalmente importante para esse paciente. A gente sabe que é um paciente que ele está acamado, que ele vai ter uma grande camada de biofilme, que é uma camada onde se prolifera, né, números muito altos de bactérias. Então, por isso que você tem que fazer a higiene oral desse paciente, né, com gases. E você pode pegar um desgermante. Então tudo que você tiver lá para esse fator de desgermação dentro da unidade de terapia intensiva, você pode estar realizando a questão da higiene oral, né?
Realizar aspiração de vias aéreas quando necessário. A gente vai até falar sobre a aspiração, gente, mas é muito importante, né? O paciente que está fazendo mesmo o uso de ventilação mecânica, ele precisa ser aspirado, porque ele vai ter uma grande secreção de muco, né? Secreção de muco, ele é um dos índices de defesa do organismo, né? Quando você começa a ter algum problema respiratório, né, a produção de muco pelo teu sistema nervoso, principalmente pelo teu sistema respiratório, ele vai ser totalmente comum, né? E como esse paciente ele está passando por um processo de intubação, então ele vai produzir muito muco, a gente precisa retirar, porque senão isso vai obstruir a ventilação mecânica. Então a gente precisa mesmo fazer a aspiração, e a gente sempre faz a aspiração dentro dessa sequência, né? Primeiro no tubo, né? O tubo endotraqueal, depois no nariz. A gente sabe que o tubo passa pela boca, então você faz primeiro no tubo e depois você faz pelo nariz e depois, por último, que você faz por essa porção mesmo da boca, né? Sempre levando em consideração a parte mais estéril para a parte mais contaminada. A gente sabe que a parte mais estéril é a parte interna do paciente, né? E a parte mais contaminada é a parte externa do paciente, né? E a gente sabe que dentro desse processo mesmo de intubação, gente, nós temos o famoso cuff, né? Que a gente vai falar. O cuff é esse balãozinho que vocês estão vendo aqui, esse de uma coloração verde. Isso é o nosso famoso cuff, né? O cuff ele é muito utilizado principalmente para que a gente consiga, para que esse tubo ele não saia dessa posição desse paciente, porque ele não saia dessa posição desse paciente, né? Por isso que se fala, né, que nós chamamos cuff ou balonete, né? A gente fala que ele tem que ser inflado, né? Você pode inflar ele tanto com água destilada ou com ar. Nunca, jamais pode ser injetado soro fisiológico, porque soro fisiológico ele contém sódio. O sódio são sais que, quando eles ficam concentrados, eles cristalizam. Ou seja, se você colocar sal dentro desse balonete, no momento que você for inspirar para retirar essa porção, desmamar, né, que é a nomenclatura correta para a intubação endotraqueal, né, vai cristalizar, vai formar uma crosta de sal, né? Você não vai conseguir retirar. Então, por isso que a gente sempre utiliza água destilada ou a ambiente, né? Realizar a troca de fixação do tubo, né? Ou seja, gente, nós temos essa porção aqui, porção externa, a gente vai ter uma porção de esparadrapo onde vai ficar mesmo fixado para que não fique tão solto esse tubo orotraqueal, né? Através de... Ou você pode pegar um curativo, né? Ou o que mais se utiliza mesmo é o esparadrapo, né? Manter a cabeceira elevada de 30 a 45 graus. Por quê, gente, né? Para evitar a broncoaspiração do paciente. Então, sempre tem que manter a cabeceira dele elevada, né? Até 45 graus. Né? Aí nós vamos para a aspiração endotraqueal, que é a aspiração do que a gente acabou de falar, da intubação. É a aspiração da intubação. Né? A aspiração endotraqueal, gente, é retirar secreções do trato respiratório, né? Promover permeabilidade das vias aéreas, prevenir e auxiliar no tratamento das infecções respiratórias, né? Aumentar a eficácia respiratória. A gente sabe que o muco, né, ele traz umas grandes consequências relacionadas à questão mesmo do tratamento, principalmente dos pacientes que estão internados. Então a aspiração ela é essencial para que esse paciente consiga mesmo fazer as trocas gasosas totalmente eficazes. E dentro dos materiais necessários, que a gente precisa de um par de luva, né? A gente precisa de um par de luva de um procedimento esterilizado, né? Um pacote de gaze esterilizada, uma sonda de aspiração com válvula, uma seringa de 20 ml, uma máscara descartável padrão. A gente vai começar sobre os EPIs, né? 2 ampolas de 10 ml de água destilada, por isso que eles colocam água destilada, porque o soro fisiológico cristaliza, né? Um frasco de água destilada de 250, né? Um coletor de secreção descartável, que vai sugar mesmo todo esse muco, né? E um aspirador, que ele ajuda mesmo a sugar todo esse muco. Uma bandeja para que você organize seu material e um ambu, tá? Totalmente necessário, porque se tiver algum ambu, gente, é muito em casa, porque a gente sabe que esse paciente, se ele tá fazendo uso mesmo
de intubação orotraqueal em um paciente grave. Então você precisa ter um ambu se acontecer alguma coisa dentro desse processo, né? Então você precisa ter um ambu para você se restaguar, né? Se tiver algum processo mesmo de urgência e emergência, né? E dentro desse processo, gente, da processo mesmo de aspiração, esse paciente ele vai estar mesmo fazendo a questão da respiração via a ventilação mecânica, né? Só que você não pode deixar a ventilação mecânica ligado para fazer a aspiração. Você vai ter que desligar a ventilação mecânica. Professor, mas o paciente vai morrer. Preste atenção. Você pode manter desligado a ventilação mecânica em até 15 segundos. Ou seja, né, você desliga a ventilação mecânica e até 15 segundos faz todo o processo de aspiração endotraqueal e depois liga de novo. Porque vocês sabem que quando vocês desligarem a ventilação mecânica, o paciente não vai conseguir respirar. Então, por isso que você faz logo todo o processo mesmo de aspiração para que religue de novo. Né? A pré-execução, o que você vai fazer antes do procedimento? Né? Primeiramente, lavar as mãos, né? Observar o cliente avaliando a necessidade de aspiração, sempre tem que avaliar, porque o paciente que precisa de aspiração, gente, ele vai ter aquele paciente muito secretivo, né? Aquele paciente que toda hora você vai verificar que tem alguma secreção, principalmente no tubo, né? Onde vai estar expelindo mesmo aquelas secreções no tubo. Então, tudo isso você vai verificar, né? Preparar o material, né? Solicitar o auxílio para a realização do procedimento. Se tiver alguém, você pode vincular para que ele lhe ajude, né? Porque é um procedimento totalmente mesmo avançado. Interromper temporariamente a dieta. Se esse paciente estiver fazendo alguma dieta pela uma sonda nasointeral, uma sonda nasogástrica, você deve interromper para que se faça mesmo a aspiração. A execução, né? Como que faz, né? Identifica, né? Verifica se é aquele paciente que precisa mesmo de aspiração, né? Orientar o cliente ou acompanhante, né? Como é numa UTI, se esse paciente estiver, né, lúcido, você vai orientar ele, mas se não, você vai orientar o acompanhante falando que sobre a importância mesmo do procedimento, né? Posicionar o cliente, a gente sabe que sempre tem que fazer decúbito elevado, a gente falou lá que ele tem que ficar em 45 graus, né? Aumentar a oferta de oxigênio antes de começar o procedimento. Olha, muito importante. Por que nós devemos aumentar o oxigênio? Porque a partir do momento que você for fazer a aspiração, você vai desligar a ventilação mecânica. Você desligando a ventilação mecânica, esse paciente vai ficar sem oxigênio. É como se você aumenta o oxigênio para que ele esteja uma reserva para quando você desligar e fizer a aspiração, ele tem essa reserva para que ele gaste, né, dentro desse processo de 15 segundos. Abrir a extremidade do in vitro, né, da sonda, conectando a extensão do frasco da aspiração. O que acontece nesse processo aqui, gente? Você vai inserir, né, a sonda de aspiração através do tubo endotraqueal, né? Colocar os óculos de protetor e máscara é totalmente importante, gente. Principalmente o óculos, por quê? Principalmente os dois, né? Porque muito o óculos, gente, porque a maioria dos profissionais eles não colocam óculos, né? A gente sabe que a questão do muco dentro da ventilação mecânica é involuntário, né? Então, qualquer momento o paciente pode expelir, né, esse muco e pode mesmo te contaminar com algum tipo de patologia, né? Mas olha o risco que você corre. Então, principalmente qualquer processo mesmo de aspiração é obrigatório o uso tanto da máscara quanto do óculos de proteção individual, né? Calçar a luva, né? Com a mão não dominante, ligar o aspirador e ajustar a pressão de sucção, né? Eu sempre falo para vocês que com a mão dominante, que é a mão que vocês escrevem, né? Vocês devem mesmo segurar a sonda, né? E com a outra mão vocês devem mesmo fazer a questão mesmo do aspirador, de ligar ou desligar, né? Ele até coloca aqui, né? Desconectar a nebulização ao aparelho com a mão não dominante, né? Ou seja, com a mão não dominante você sempre vai manipular a questão do aspirador, né? Introduzir a sonda no tubo sem ocluir a válvula, realizando um movimento rotatório. É muito importante, gente, porque dentro do processo de aspiração, vocês devem sempre fazer movimentos rotatórios. Quando vocês colocarem, né? Aí vocês têm que fazer movimentos rotatórios para que essa sonda mesmo ela sugue toda a parede mesmo da intubação, sugue todo o muco que contém dentro dessa parede da intubação, né?
Retirar a sonda, proporcionar oxigenação depois disso, né? Depois que você fizer todos os 15 segundos, né? Você deve retirar a sonda, proporcionar a oxigenação adequada ao cliente, né? Repetir o procedimento quantas vezes forem necessárias, né? O que você vai fazer, gente? Fez os 15 segundos de aspiração, coloca de novo o suporte ventilatório, que é a intubação endotraqueal, e verifica a questão da oxigenação lá mesmo no painel mesmo da ventilação. Se estiver totalmente normal, você volta de novo, você desliga, volta de novo fazer a aspiração por 15 segundos, depois desliga de novo. Então você vai fazendo a aspiração quantas vezes forem necessárias, né? Quantas vezes esse paciente mesmo produzir o muco dentro desse processo. Aspirar as narinas também é muito importante. Depois desse processo, vocês devem aspirar a narina e depois a parte mesmo da cavidade oral. Reconectar nebulizante o aparelho, né? E depois voltar também totalmente mesmo, gente, a questão da aspiração, né? Recolher o material, né? Deixar o cliente confortável, a companhia, ao alcance, né? Manter o ambiente limpo e em ordem, né? Porque depois ele vai receber todo o tratamento necessário ao tipo de cuidado que ele está realizando, né? E o pós-execução é desprezar todo o material ao expurgo, né? Que é o local onde você vai desprezar todos os materiais contaminantes, né? Lavar as mãos, avaliar as condições clínicas do cliente para saber se aquela aspiração foi totalmente correta, né? Você só vai identificar isso através da questão que ele não vai ter mais aquele desconforto respiratório. E uma avaliação que você vai avaliar a questão da fixação da cânula, principalmente aqui essa parte do esparadrapo que vai estar colocada aqui na parte oral desse paciente, né? E a questão das secreções, se ele ainda vai estar muito secretivo, a questão do muco. E avaliar também a permeabilidade da cânula, ou seja, o tubo. Será que o tubo ainda tem muco? Como que eu vou saber, professor? Através da oxigenação que vai estar lá no painel. A gente sabe que a oxigenação normal, né, é de 95 a 100. Então, o paciente que tiver dentro desse padrão, ele está totalmente normal em questão da oxigenação. Quais são os riscos, né, na tomada de decisão? Pode-se ter, né, a questão de traumatismo tráqueo brônquico, né? Pode ter uma contaminação também em decorrência aos seus também da sua técnica, né? Broncoaspiração, sempre, né? Quando tiver broncoaspiração, é levar a decúbito, acionar a fisioterapeuta e o médico responsável, né? Mobilização da cânula, desconforto respiratório e mobilização do... Quando vocês estiverem fazendo o procedimento, gente, principalmente a aspiração, sempre vai ter uma equipe multidisciplinar para que você consiga mesmo realizar todo o tipo de procedimento que você está mesmo a fazer, né? Para que, se o paciente tiver alguma complicação, o agente mesmo responsável pelo processo, né, que é a equipe multidisciplinar, vai estar ali para atuar dentro desse processo, né? E nós vamos para as drogas totalmente utilizadas dentro da UTI, principalmente adultos, né? Nós vamos falar sobre os benzodiazepínicos, são mais drogas totalmente altas, né, que a gente chama de quartas gerações. Elas são muito relacionadas à questão de sedativos, né? Aqueles pacientes que precisam de sedação, principalmente antes mesmo de utilizarem, fazer a questão da broncoaspiração. Então, para esses pacientes serem intubados, eles recebem principalmente os sedativos, né, que podem ser dos benzodiazepínicos. Nós temos o midazolam, também midazolim, né, que podem falar também sobre ele. Ele também é muito utilizado dentro da terapia intensiva, né? Ele também tem um efeito totalmente sedativo, onde ele vai controlar a questão mesmo do sistema nervoso desse paciente. E nós temos o flumazenil, o flumazenil também, né? Que ele é um antagonista competitivo de receptores diazepínicos, ou seja, gente, ele é um antagonista, ele vai mesmo fazer com que aquele efeito mesmo da sedação volte aos padrões de normalidades, né? Ou seja, aquele paciente ele precisa sair de um momento de sedação, então ele recebe o benzodiazepínico, né? Só que aí a equipe de saúde acha, né, que esse paciente ele precisa mesmo sair desse estado de coma por causa do medicamento. Que vão prescrever?
o flumazenil, né? Que o flumazenil é o antagonista, né, do benzodiazepínico. E nós temos o propofol, né, que é um dos medicamentos também dentro da terapia intensiva. Ele é muito utilizado como anestesia, né, e também como sedação, mas ele é muito utilizado como anestesia porque ele eleva o metabolismo desse paciente e faz com que o paciente não sinta dor. E dentro desse processo, gente, nós encerramos nossa aula, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem no grupo, tá bom? E até a próxima.